Então hoje nós vamos falar sobre parábolas. Deixa eu dizer algo para você. Guarde muito bem isto. Não tem como você entender a Bíblia se você não entender a linguagem figurativa da Bíblia, as parábolas. Não tem como. Não tem como. Porque Deus, Ele usa nome de cidades, nome de estados, nome de nações. Deus usa objetos inanimados como pedra. Deus usa montanhas, fala de árvores. Tantas coisas que Deus fala figurativamente para mostrar aquilo que é espiritual. E se você procurar entender a Bíblia fisicamente, literalmente, você não vai compreender. Você precisa entender a Bíblia espiritualmente. Vou dar dois exemplos de Jesus. Jesus, ele é comparado como um cordeiro, certo? Até na profecia de Isaías 53, ele é comparado como um cordeiro. Em Apocalipse, ele é comparado como um cordeiro. Por que cordeiro? Porque ele foi sacrificado. Ele foi o cordeiro sacrificial, o cordeiro do sacrifício. Para quê? Para nos dar a vida eterna. O cordeiro mudo. Jesus é comparado como uma árvore. Como uma árvore. A Bíblia fala em João 15, 1, o meu pai é o lavrador, eu sou a videira verdadeira. Ele se compara como uma árvore, a árvore verdadeira. Ele fala, eu sou a árvore verdadeira, a videira verdadeira. Então são comparações de algo físico para mostrar algo espiritual. Isto é a parábola. Você compara algo físico para demonstrar outra coisa. Um exemplo que eu vou dar para vocês. A minha esposa é uma rosa. Literalmente ela é uma flor, ela é uma rosa? Não. Eu estou dizendo que ela é uma rosa porque ela é meiga, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa bonita. É isso que eu estou querendo dizer. Amém? Mais uma vez eu vou repetir. Não tem como você entender a Bíblia se você não entender a linguagem figurativa da Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Atos capítulo 13, versículo 27. Atos capítulo 13, versículo de número 27. Diz assim: por não terem conhecido a este, os que estavam em Jerusalém, e os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. O que Paulo está explicando aqui, né? Em Antioquia, Paulo está dizendo, olha, os judeus, por não conhecerem a Cristo, por não conhecerem as profecias, aquilo que era lido, aquilo que era ensinado todos os sábados na sinagoga, eles fizeram o quê? Mataram Jesus. Eles mataram Jesus porque não conheciam as profecias, não conhecia aquilo que Deus havia falado no Antigo Testamento, através de Moisés, através dos Salmos e através dos profetas. Amém?
Então, qual foi o problema dos judeus? Qual foi? Eles não conheciam as Escrituras. Eles não entendiam. Jesus veio conforme tudo foi profetizado. Jesus veio como os profetas falaram, como Moisés falou, como os salmos falaram. E eles não reconheceram a Jesus. Por quê? Falta de conhecimento. Porque tudo isso estava selado, estava fechado para eles. Isaías 29, 11 e 12. Isaías 29, versículo 11 e 12. Diz assim: por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado, está fechado, está cerrado. Então toda a palavra para eles do Antigo Testamento estava selada, estava fechada. O que é isto? Eles liam, mas não entendiam. Eles liam, mas não compreendiam. Ou dá o seu livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não sei ler, não entendo, eu não consigo entender o que está escrito aí. Então o povo judeu, eles rejeitaram a Jesus, porque a palavra estava selada, fechada. Eles não entendiam, eles não compreendiam a palavra que estava selada, que estava fechada. E por não compreender, o que aconteceu? Rejeitaram a Jesus, mataram a Jesus. Mas por que isto estava fechado? Era para cumprir a própria palavra, irmãos, para cumprir as próprias Escrituras. Deixa eu te falar algo. A Bíblia precisa se cumprir, amém? A Bíblia precisa cumprir, é necessário cumprir. Está escrito, vai acontecer. Está escrito, vai cumprir, amém? Mateus capítulo 13, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 13, versículo 13 e 14. Diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Jesus falou: sabe por que eu estou falando por parábolas? Para cumprir a profecia, para que eles vendo, não vejam. Ou seja, a pessoa está vendo, mas não consegue entender. Ouvindo, não ouçam. Eles estavam ouvindo, mas não entendiam. Para cumprir o quê? O que foi escrito pelo profeta Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim: então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e verdes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pecados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não vejam com seus olhos,
e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta, olha só, e seja sarado, e seja salvo. Quem está entendendo? Era uma profecia, eles iriam ver, ouvir, mas não iriam entender, porque o coração deles estava endurecido. É a mesma coisa hoje, irmãos. Muitas pessoas verão, muitas pessoas ouvirão, muitas pessoas, meu amado irmão, minha amada irmã, receberão esta palavra, mas não verão nem ouvirão, ou seja, não entenderão, porque o coração está endurecido, o coração está duro. É por isso. Então, eu preciso procurar entender a palavra. A minha oração sempre foi: Senhor, eu quero pregar a verdade, eu quero ensinar a verdade, porque eu não quero ser reprovado naquele grande dia por aquilo que eu mesmo preguei. E eu louvo a Deus por ter conhecido esta palavra, que está trazendo entendimento para todos nós, que está trazendo compreensão para todos nós. Eu louvo a Deus por esta palavra que o Senhor nos permitiu conhecer. Amém? Então, irmãos, eu preciso a cada dia, você precisa a cada dia procurar entender, se esforçar para estar nos cultos de ensinamento, para estar aprendendo da palavra de Deus. A cada dia precisamos nos esforçar. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 10. Lucas capítulo 8, versículo 10. Diz assim: e ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Jesus falou esse para vós aqui, ele falou para quem? Para os discípulos, aqueles que estavam com ele, aqueles que deixaram tudo para andar com Jesus. Ele falou: ó, eu estou falando para vocês entenderem, eu estou explicando, porque a vós é dado o direito de saber, de ouvir, de entender, mas a eles não. Eles quem? Os inimigos de Deus, aquele povo que achavam que era dono da verdade, porque os escribas, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eles achavam que eles eram donos da verdade. Sim ou não? Então o Senhor falou para vocês, eu falo abertamente, vocês vão entender, mas eles não. Então vocês hoje, para vós, vocês que querem aprender a verdadeira palavra de Deus, entender a verdadeira palavra de Deus, outros, a eles, aqueles que acham que sabem tudo e não precisam aprender da palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 11. Marcos capítulo 4, versículo 11. Diz assim: e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Sabe vocês, que têm o coração aberto, sabe vocês, a vocês é dado o direito de conhecer os mistérios. O quê? O que é mistério? É aquilo que está oculto.
certo? Então Jesus escolheu 12 para revelar os mistérios, e teve um que não entendeu, teve um que o coração estava duro. Vocês estão entendendo, irmãos? Não entendeu. Então a vocês que estão aqui, a vocês que querem aprender a palavra de Deus, é permitido conhecer, entender as parábolas, entender as profecias e entender Apocalipse, porque vocês querem conhecer os mistérios do reino de Deus. Senhor, eu quero entender isto aqui, ó. Quantas vezes que você leu a Bíblia e ficou com uma interrogação na cabeça? Eu também. Hoje Deus está nos dando o direito de entendermos, compreendermos, aprendermos. Hoje as parábolas estão sendo reveladas, as profecias estão sendo reveladas, Apocalipse está sendo revelado. Isto é maravilhoso, irmãos. Amém? Lucas 11, versículos 53 e 54. Lucas 11, versículos 53 e 54. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhes ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Quando Jesus começou a falar sobre tudo isto, sobre as parábolas, falar para os escribas, fariseus, ai de vós, o que eles fizeram? Começaram a apertá-lo e fazer pergunta, e pergunta, e pergunta, mas eles queriam saber alguma coisa? Não, eles estavam perguntando só para achar alguma coisa que pudesse acusar a Jesus. Sabia disso? E hoje tem muita gente que às vezes não quer nem aprender. Eu vou estudar esta palavra para usar esta palavra contra eles mesmos. Se engana, porque a palavra, ela sempre vai trazer o quê? Libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Então, os fariseus queriam somente armar ciladas, para tentar pegá-los em alguma coisa. Mas Jesus, ele sempre dizia, em verdade, sabe o que ele estava dizendo? Eu só falo a verdade, eu só ensino a verdade, é isso que ele estava dizendo. Glória a Deus, aleluia, e eu estou aqui para ensinar a verdade para vocês, a verdadeira palavra de Deus, eu estou aqui para ensinar, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. 1 Coríntios 2, versículos 6 ao 9. 1 Coríntios 2, versículos 6 ao 9. Diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Para o quê? Nossa glória, nossa salvação. Paulo está dizendo, a palavra que eu estou pregando, eu não estou pregando de sabedoria humana, nem da sabedoria dos príncipes desta terra, mas eu estou falando dos mistérios que estavam ocultos em Deus, e agora estão sendo revelados para nossa salvação. Aleluia. Versículo 8, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. O que está dizendo? Sabe os escribas, sabe os fariseus, sabe os doutores da lei? Eles não conheceram, eles não entenderam, porque se conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória.
Mas como está escrito, deixa eu te falar algo, irmãos. Isso aqui é tremendo, este versículo. Isso aqui é espiritual, tá? Tem pastor que pega isto aqui e distorce. Já vou explicar para você por quê. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O que os falsos pregadores, eles usam esta palavra? Olha, você não viu, não ouviu, nem sentiu, mas Deus está preparando um carro para você. É assim que eles falam. Deus está preparando, você não viu, nem ouviu, nem... mas Deus manda dizer que está preparando uma casa, isso e aquilo. Eles falam de coisas físicas. Mas o que a palavra está dizendo? Aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, o coração não sentiu. O que é? Aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido em parábolas, Deus as revelou. Deus está fazendo conhecido para aqueles que o amam, aqueles que dizem: Senhor, eu te amo, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero conhecer a verdade. Deus está revelando, Deus está mostrando para aqueles que o amam. Amém? Você é um privilegiado, você é uma privilegiada. Quantas vezes que você lia a palavra e não entendia, estava falando: Senhor, eu quero entender. Hoje o Senhor está dando o entendimento desta palavra. Hoje o Senhor está abrindo o teu coração para que você entenda esta palavra. Aleluia. O profeta Asaf havia falado sobre isto. Amém? Quem conhece o profeta Asaf? Você não conhece, eu vou te apresentar hoje. O profeta Asaf escreveu 12 salmos. 12 salmos, e entre ele o Salmo 78. E no Salmo 78, verso 2. Salmo 78, verso 2. Diz assim, né? O título diz assim: Mesquil de Asaf, né? O título lá em cima, no começo do Salmo 78 diz: Mesquil de Asaf, que quer dizer instruções de Asaf, ensinamentos de Asaf, ok? Diz assim: abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. O que o profeta Asaf está dizendo? Abrirei a minha boca em parábolas, falarei de enigmas, coisas ocultas da antiguidade. Mas ele estava falando dele mesmo? Ele estava falando ao seu próprio respeito? Não, ele estava falando de Jesus Cristo. Ele estava falando de Jesus. Isso aqui era uma profecia, irmãos. Se cumpriu em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35. Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei, ensinarei coisas ocultas desde a fundação, desde a criação do mundo. Desde o quê? Desde o quê? Criação do mundo. Sabe o que está dizendo? A criação do mundo aparece aonde na Bíblia? Gênesis. O que está dizendo? Que desde Gênesis é parábola. Gênesis 1, o livro de Gênesis 1, 2, 3 é parábolas. É parábolas. Então está falando que desde a fundação do mundo, Deus está falando de parábolas. Vou dar só um exemplo.
Se você for seguir literalmente, se você for explicar fisicamente o livro de Gênesis, fala que o mundo foi criado há quantos mil anos? 6.000 anos, não foi isso? Não é isso que está lá? Né? 6.000 anos, certo? É isso, foi ao pé da letra. Mas me explica, por favor, me explica. Foi encontrado um fóssil, sabe o que é fóssil? Ossada, osso humano, ali completo, crânio, braço, tronco, pernas. Foi encontrada uma ossada humana de 350 mil anos. De 350 mil anos. Se o mundo foi criado há 6.000 anos, como que pode ter uma ossada de um homem ou uma mulher de 350 mil anos? Deu para entender? Me deu um nó na cabeça, apóstola. É para dar mesmo, para você ficar curioso, para você procurar aprender a palavra. Gênesis é parábola. Quando fala que Deus criou o primeiro homem, Adão, que fez isso, ó, soprou na narina dele o fôlego de vida, está falando que ali Deus criou o primeiro homem espiritual da terra. Um homem aonde a palavra de Deus, a vida não é a palavra de Deus? A vida é a palavra de Deus ou não é? Sim ou não? Abre aí em João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 1 a seguir. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, a palavra. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Opa! Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Só que revela dois mistérios. Quando Deus sopra o fôlego de vida em Adão, Deus estava soprando a palavra. Aí os homens que existiam antes, foram criados por Deus? Foram, mas eram como animais. Eram como animais. Não tinham o conhecimento da palavra. Adão foi o primeiro homem a receber o conhecimento da palavra. E fala que em Deus estava a luz. Quando Deus disse, haja luz sobre a terra, não está falando desta luz física, e não está falando da terra física, está falando sobre essa terra aqui, ó, eu, você, sobre Adão. Quando ele disse, haja luz, Adão recebe a palavra de Deus. A terra era vazia e sem forma. Espera aí, dá para você chegar para a terra e perguntar, você está se sentindo vazia hoje, terra? Essa terra física se sente vazia? Quem se sente vazio? Não são os seres humanos? Então estavam vazios, sem forma, estavam vazios, sem a presença de Deus. Quando vem a luz da palavra de Deus, a vida, recebem ali a presença de Deus, e começa a ter forma o que? Espiritual. Amém? Só vou falar isso. Mais para frente vocês vão aprender as parábolas de Gênesis. Tá bom? Só para vocês entenderem que desde a fundação do mundo, Deus falou por parábolas. A árvore da vida não era uma árvore. Quem é a árvore da vida? Jesus. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore. Quem era? Era um homem usado por Satanás, que enganou a Eva e enganou Adão com a falsa palavra. Tá bom? Depois a gente fala sobre isso mais. Então a Bíblia é um livro de parábolas. Eu preciso entender as parábolas para poder entender a Bíblia. Mas por que, apóstolo, que ninguém entendia? Porque foi Deus que mandou, e quando Deus manda, tem que cumprir. Sim ou não? Qual era a ordem? Sela, fecha até o final dos tempos. Fecha, sela até o final dos tempos. Daniel capítulo 12, versículo 4.
Daniel capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Ó, fecha, não é para revelar para ninguém. Você sabe, Daniel, mas ninguém vai saber. Não fala para ninguém. Fecha, sela, não coloque aí explicação. Aleluia. Até ao fim do. Que tempo nós estamos vivendo hoje? Tempo do fim. Final dos tempos estamos vivendo hoje. Quem está entendendo? Hoje nós vivemos o final dos tempos. Então era uma ordem de Deus: fecha, encerra, sela. Até quando? Até o fim. Até o fim. E diz: muitos correrão de uma parte para outra. O que está dizendo? Muitos vão correr de um lado para o outro, tentando encontrar a verdadeira palavra, tentando aprender a palavra. Muitos vão correr de um lado para o outro, está dizendo. A ciência se multiplicará. A ciência é o quê? As pessoas estão com sede da palavra? Sim ou não? Só que estão buscando no lugar errado. Muitas pessoas estão indo para as igrejas, estão ou não estão? Muitas pessoas estão indo para as igrejas. Indo. Só que chega lá, entende a palavra? Sai igual o eunuco de Atos 8, 27. Foi para Jerusalém, adorou, deu o dízimo, mas não entendeu nada. Deus teve que enviar o diácono Filipe para ensinar a palavra para ele. Para ensinar a palavra para ele. E ele foi. Chegou lá, perguntou: entendes o que lê? Como que eu vou entender se ninguém me explica? Mas ele não tinha acabado de sair do culto e não entendeu nada. Assim está acontecendo hoje. Assim está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão de um lado para o outro procurando uma igreja, mas chega lá, ouve uma palavra, mas fica sem entendimento. Não tem o entendimento da palavra. Então, estava fechado até esse tempo, porque uma determinação de Deus. Feche o livro. Ninguém vai entender até que eu revele, até que eu mostre. João capítulo 16, versículo 25. João capítulo 16, versículo 25. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do meu Pai. Jesus estava dizendo: eu estou falando por parábolas, eu estou ensinando por parábolas, mas vai chegar um tempo em que eu não falarei mais por parábola, mas eu vou falar claramente acerca do meu Pai. Chegou o tempo? Chegou o tempo? Esse é o tempo que nós estamos vivendo, em que os selos foram abertos. Ou seja, aquilo que não era revelado, foi revelado. E nós hoje estamos entendendo a palavra de Deus. Entendendo a palavra de Deus, porque aquilo que estava em mistério, hoje Deus está fazendo ser conhecido, ensinado, para que nós venhamos entender e compreender. Então chegou o dia, chegou o tempo
de você entender e compreender a palavra de Deus. Jeremias 23, 20. Jeremias 23, 20. Diz assim: não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Quando que seria aberto o entendimento? Nos últimos dias. Isto quer dizer, sabe por que nós estamos entendendo a palavra, compreendendo para poder explicar, recebendo a revelação da palavra? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 12. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. O que Paulo estava dizendo aqui? Que muitas das vezes nós conhecemos em parte. Algumas coisas entendíamos, outras não. Algumas coisas compreendíamos, outras não. Mas ia chegar o tempo que nós iríamos entender perfeitamente, que não iríamos ser mais meninos que não entendiam nada. O menino não entende nada. O menino às vezes vê as coisas e para ele não tem sentido, porque não tem entendimento. Paulo está dizendo, vai chegar o momento que vocês vão crescer e vão entender a palavra de Deus, vão compreender a palavra de Deus, vão viver a palavra de Deus. Vai chegar este momento, está dizendo o apóstolo Paulo. Antigamente nós vimos como enigma, como parábola. Hoje nós estamos vendo como realmente é. O verdadeiro sentido, o verdadeiro significado. João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que o Senhor estava dizendo? Vai chegar um tempo, vai chegar um tempo em que o Consolador virá. O Consolador virá, e o Consolador vos ensinará, vos fará lembrar, vos fará conhecer todas as coisas que estavam em oculto, que ainda não tinham sido revelado. O Espírito da verdade. O Espírito o quê? Se é da verdade, ele ensina a verdade. Vocês acham que esta palavra surgiu do nada? A revelação das parábolas,
a revelação das profecias, a revelação de Apocalipse. Foi assim, ó. Alguém acordou, eu acordei sabendo tudo? Não. Deus levantou um homem. Deus levantou um homem. Este homem foi levantado por Deus. E este homem, ele recebe o quê? A revelação da palavra. Ele recebe a revelação da palavra de Deus. Ele foi arrebatado como João foi arrebatado. Ele foi escolhido, um homem simples, que mal sabe escrever o seu nome. Mal sabe escrever o seu nome. O Consolador, o Espírito que dá entendimento, o Espírito que revela a verdade, veio sobre ele. Ele foi arrebatado. Ele viu como João viu, Deus mostrou para ele. Jesus mostrou para ele. Um homem que quando Deus está revelando alguma coisa, ele fala para uma pessoa que sempre está ao lado dele: vem cá, escreve aqui para mim o que Deus está revelando. Escreve aqui para mim o que Deus está falando. Vocês estão entendendo, irmãos? Este homem é simples, é humilde. Por que Deus escolheu uma pessoa simples? Se ele tivesse escolhido um teólogo, doutorado, mestrado, o camarada fala: não, é porque eu conheço, eu estudei. Vocês estão entendendo? Deus escolhe uma pessoa simples para revelar. Essa pessoa é jovem, irmãos, bem jovem, tem 93 anos, tá? É uma pessoa idônea ou não é? Sim. Já fazem cerca de 40 anos que Deus está revelando esta palavra para ele e mostrando tudo como é. Esse estudo que eu estou dando para vocês, Deus revelou para ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o Consolador, quando vier, o Espírito da verdade, vos ensinará. Você acha que nós estamos aprendendo por quê? Porque o Espírito de Deus está nos ensinando. Sim ou não? Se não fosse pelo Espírito de Deus, ninguém iria aprender, ninguém iria entender. Mas os que têm o coração aberto, o Espírito de Deus está fazendo conhecer. O Espírito de Deus está ensinando, né? João 16, versículo 12 ao 15. Diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, não tem como falar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará a si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém? O que Jesus está falando? Esta pessoa que vai receber de mim, para quê? Ensinar. Amém? Ensinar. Vocês estão gostando de aprender a palavra? Vocês estão sendo ensinados? Porque eu também estou sendo ensinado para ensinar vocês. E sabe o que está acontecendo? Deus está preparando vocês para daqui a um tempo também ensinar. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10. Diz assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deus o quê? Nos revelou através do seu Espírito, irmãos. Essa palavra só pode ser revelada porque foi revelada pelo Espírito de Deus, para nós entendermos e compreendermos as parábolas, as profecias e Apocalipse. Quem está entendendo, diga aleluia. Salmo 119, verso 130. Salmo 119,
verso 130. A revelação das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Aqui está escrita a entrada, que é a mesma coisa, né? Quando você recebe a palavra, quando você recebe a revelação da palavra, você recebe luz. As trevas vão embora e você recebe luz. Você começa a entender, você começa a ter clareza, entendimento da palavra. Traz o que? Entendimento, compreensão aos simples, aos humildes. Os humildes querem aprender, os soberbos falam: não, eu já sei tudo. Não é verdade? Eu louvo a Deus pela tua vida. Atos 17, Atos 17, verso 2 e 3. Atos capítulo 17, versos 2 e 3. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo, ou seja, mostrando e demonstrando, ou seja, provando dentro da palavra, que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. É esse Jesus que vos anuncio, dizia ele. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Amém? O que Paulo fazia? Paulo ia para as sinagogas. Aqui ele estava onde? Na Tessalônia. E ele explicava, expunha, ensinava as Escrituras, provando dentro das Escrituras que o Cristo que foi crucificado é o Cristo que ressuscitou, que subiu aos céus, está à direita do Pai e tem todo o poder nos céus e na terra. É o Cristo vivo, é a verdadeira palavra. Então nós temos que o quê? Explicar, expor, demonstrar. É o que eu estou fazendo, demonstrar. Eu estou falando, mas estou demonstrando, ou seja, provando dentro da própria Bíblia tudo quanto estamos falando para vocês. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 25. Tá bom? E depois o 44 e o 45, tá? Diz assim: e ele lhes disse: honestos e tardos de coração, coração endurecido para crer tudo o que os profetas disseram. O que ele estava dizendo? O que é uma pessoa nécia? Sem conhecimento. Vocês não têm conhecimento e o coração de vocês ainda está endurecido para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês não entendem que tudo o que eu estou falando, fazendo, dizia Jesus, foi profetizado? Mas vocês não têm conhecimento e além disso o coração está endurecido. Versículo 44 e 45. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha, era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Jesus falou: olha, tudo isso estava escrito em Moisés, salmos e pelos profetas, foi escrito. Você consegue entender? E dizendo isso, ele abriu o quê? O entendimento. Agora vocês vão entender algo que talvez vocês nunca entenderam. Abre a tua Bíblia em João, capítulo 20. Aleluia.
20 e 21 a seguir. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, assoprou. Fez o quê? Em Adão ele tinha feito o quê? Em Adão ele tinha feito o quê? E assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Espera aí, que Espírito Santo é esse? Eles foram batizados com o Espírito Santo lá em Atos. Mas aqui ele falou: receba o Espírito Santo, ainda dá autoridade de perdoar pecados. A palavra, quando ele assopra sobre eles, ele estava soprando o quê? O entendimento, abrindo o entendimento deles, como nós vimos lá em Lucas 24, 45, abrindo o entendimento deles. Quando ele disse receba o Espírito Santo, ele disse receba a vida que há na palavra. João 6, 63, olha aí, para vocês entenderem. João 6, 63. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, é o que dá vida, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Soprou sobre ele, receba o Espírito Santo, receba a sabedoria, o conhecimento, o entendimento da palavra. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e quem vocês reterem serão retidos. Como assim? Aqueles que receberam as palavras que vocês estão ensinando, que vocês estão recebendo de mim, eles terão os pecados perdoados e serão salvos, está dizendo. Aleluia. Pode aplaudir, se é para Jesus é mais forte, mais forte. Entenderam o mistério? Amém? É tremendo ou não é? Então aqueles que recebem a palavra de Deus, que entendem, que recebem o sopro, como vocês estão recebendo aqui hoje, da palavra, o entendimento da palavra que é vida, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, está recebendo o poder do Espírito Santo. E o que está sendo revelado? Os mistérios de Deus para a tua vida. Marcos capítulo 4, versículo 10 ao 12, vamos ver novamente. Aonde aqueles que recebem a palavra é dado o direito de conhecer, de entender os mistérios de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 10 ao 12. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram acerca da parábola. Ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. E diz, amém? E não sejam perdoados os seus pecados. Se não for perdoados os pecados, a pessoa vai ser salva? Vai ser salva? Não. Então o que está dizendo aqui, irmãos? A vós, ei, alegre o coração, meus discípulos, está dizendo Jesus. Alegre o coração, minha igreja, porque a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Aquilo que estava oculto está sendo revelado para a glória de Deus. Amém? Então eu louvo a Deus. E aos que estão de fora, aqueles que não querem entender, aqueles que não querem compreender, estes são os que estão de fora. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem muita gente chamando Jesus de Senhor,
Mas será que está fazendo a vontade de Deus? A vontade de Deus está descrita onde? Na sua palavra. Se a pessoa não entende a palavra, não vive a palavra, não recebe a verdadeira palavra, não está recebendo o verdadeiro Deus, está ficando sem entendimento. Quem está entendendo? Está ficando sem entendimento. Quantos estão compreendendo e entendendo? Amém? Agora nós vamos ver alguns exemplos, né, de coisas que foram ditas sobre objetos inanimados, enfim, que foram ditos por parábolas. Nós vamos ver algumas destas coisas. Amém? Para nós encerrarmos. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, versículo 16. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse, fique tranquilo. O Senhor está falando de uma pedra, né? Uma pedra que ele assentou em Sião, que ele colocou como pedra fundamental, pedra principal de esquina. E aquele que cresce nessa pedra não seria envergonhado. Que pedra é esta? Jesus estava falando literalmente de uma pedra? Estava falando de Jesus, a pedra fundamental, a pedra que tem autoridade de pregar a palavra, de ensinar, de ser alicerce pela palavra. Aquele que se alicerçar sobre esta pedra que é Jesus, terá a sua vida espiritual alicerçada e firme. Mas aquele que não se alicerçar, a pedra que serve de fundamento para um, servirá de juízos para outro. Virá e vai quebrar, despedaçar aqueles que não querem a palavra. Essa pedra que é salvação para um, para outros é juízo. Vocês estão entendendo? Para outro é juízos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. É 2 Pedro, tá, irmãos? Não, irmãos, é a primeira mesmo, eu que estou aqui confundindo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 6. Eu vi um doisinho ali, mas era o capítulo. E chegando-vos para ele, pedra viva. Tem alguma pedra viva? Tem alguma pedra que tem vida? Olha Pedro dizendo: e chegando para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, ou seja, foi reprovada pelos judeus, mas para Deus eleita e preciosa, uma pedra escolhida e preciosa. Vós também, como pedras vivas, nós somos pedras também, está vendo? Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, aonde Deus habita, e sacerdócio santo, aquele que tem o conhecimento da palavra, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Como eu posso crer numa pedra e não ser confundido, irmãos? Não está falando de pedra física, está falando da pedra espiritual, Jesus Cristo, aleluia.
Glória a Deus, que tremendo, né? Que tremendo a palavra de Deus. Isaías 61, verso 1. Isaías 61, verso 1. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quando Isaías profetizou isto, todo mundo estava pensando que Isaías falava dele mesmo, que o Espírito de Deus estava sobre Isaías para profetizar. Mas Isaías não estava falando dele. Estava falando de quem? De Jesus Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 17 e 21. Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 21. Diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles, voltados para ele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Isaías estava falando que o Espírito de Deus estaria sobre Jesus, que viria sobre ele, e que Jesus pregaria a palavra, libertaria, curaria, faria os sinais do Senhor, e anunciaria o quê? O ano aceitável do Senhor, a salvação, mas também anunciaria o juízo de Deus. Quem está entendendo? Cantares capítulo 2, verso 15. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui Salomão escreveu sobre raposas que faziam mal à vinha, mas raposa não gosta de uva. Raposa gosta de uva? Raposa gosta de galinha, Raposa gosta de outros animais menores, mas de vinha não. Então estava falando que essas raposas iam fazer mal para a vinha do Senhor que estava em flores, que estavam prontos para frutificar, mas essas raposas iam destruir a vinha. Quem são eles? Os falsos profetas. A resposta está em Ezequiel capítulo 13, verso 4. Ezequiel capítulo 13, verso 4. Diz assim: os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Ao invés de cuidar da vinha, estava o quê? Destruindo a vinha. Então o Senhor usou um animal chamado raposa para falar de profetas. Linguagem figurativa, parábolas. É por isto, irmão, irmã, que nós temos que entender as parábolas, as profecias, porque o livro de Apocalipse foi todo escrito em parábolas. Todo escrito em parábolas. E é por isso que nós temos que aprender, porque se você não aprender as parábolas e as profecias, você não vai entender Apocalipse. Compreendido?
Se você não entender as parábolas e as profecias, você não vai entender a Bíblia. Quem aprendeu hoje? Nós vamos estudar. Semana que vem eu vou estar falando da semente. Amém? Porque tudo começa com a semente. Combinado? Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor.